Capítulo 9. Da Autoridade Nacional de Proteção de Dados ANPD, e do Conselho Nacional de Proteção de Dados Pessoais e da Privacidade. Seção 1ª. Da Autoridade Nacional de Proteção de Dados ANPD. Artigo 55. Vetado. Artigo 55-A. Fica criada, sem aumento de despesa, a Autoridade Nacional de Proteção de Dados. ANPD, órgão da Administração Pública Federal, integrante da Presidência da República. Artigo 55-B. É assegurada a autonomia técnica à ANPD. Artigo 55-C. A ANPD é composta por: Inciso 1º. Conselho Diretor, órgão máximo de direção. Inciso 2º. Conselho Nacional de Proteção de Dados Pessoais e da Privacidade. Inciso 3º. Corregedoria. Inciso 4º. Ouvidoria. Inciso 5º. Órgão de assessoramento jurídico próprio, é. Inciso 6º. Unidades administrativas e unidades especializadas necessárias à aplicação do disposto nesta lei. Artigo 55-D. O Conselho Diretor da ANPD será composto por 5 diretores, incluído o diretor-presidente. Parágrafo 1º. Os membros do Conselho Diretor da ANPD serão nomeados pelo Presidente da República e ocuparão cargo em comissão do Grupo Direção e Assessoramento Superior, das de nível 5. Parágrafo 2º. Os membros do Conselho Diretor serão escolhidos dentre brasileiros, de reputação ilibada, com um nível superior de educação e elevado conceito no campo de especialidade dos cargos para os quais serão nomeados. Parágrafo 3º. O mandato dos membros do Conselho Diretor será de 4 anos. Parágrafo 4º. Os mandatos dos primeiros membros do Conselho Diretor nomeados serão de 2, de 3, de 4, de 5 e de 6 anos, conforme estabelecido no ato de nomeação. Parágrafo 5º. Na hipótese de vacância do cargo no curso do mandato de membro do Conselho Diretor, o prazo remanescente será completado pelo sucessor. Artigo 55-E. Os membros do Conselho Diretor somente perderão seus cargos em virtude de renúncia, condenação judicial transitada em julgado ou pena de demissão decorrente de processo administrativo disciplinar. Parágrafo 1º. Nos termos do caput, cabe ao Ministro de Estado-chefe da Casa Civil da Presidência da República instaurar o processo administrativo disciplinar, que será conduzido por comissão especial constituída por servidores públicos federais estáveis. Parágrafo 2º. Compete ao Presidente da República determinar o afastamento preventivo, caso necessário, e proferir o julgamento. Artigo 55-F. Aplica-se aos membros do Conselho Diretor, após o exercício do cargo, o disposto no artigo 6º da Lei nº 12.813, de 16 de maio de 2013. Parágrafo único. A infração ao disposto no caput caracteriza ato de improbidade administrativa. Artigo 55-G. Ato do Presidente da República disporá sobre a estrutura regimental da ANPD. Parágrafo único. Até a data de entrada em vigor de sua estrutura regimental, a ANPD receberá o apoio técnico e administrativo da Casa Civil da Presidência da República para o exercício de suas atividades. Artigo 55-H. Os cargos em comissão e as funções de confiança da ANPD serão remanejados de outros órgãos e entidades do Poder Executivo Federal. Artigo 55-I. Os ocupantes dos cargos em comissão e das funções de confiança da ANPD serão indicados pelo Conselho Diretor e nomeados ou designados pelo diretor-presidente.
Artigo 55-J. Compete à ANPD. Inciso 1º. Zelar pela proteção dos dados pessoais. Inciso 2º. Editar normas e procedimentos sobre a proteção de dados pessoais. Inciso 3º. Deliberar, na esfera administrativa, sobre a interpretação desta lei, suas competências e os casos omissos. Inciso 4º. Requisitar informações, a qualquer momento, aos controladores e operadores de dados pessoais que realizem operações de tratamento de dados pessoais. Inciso 5º. Implementar mecanismos simplificados, inclusive por meio eletrônico, para o registro de reclamações sobre o tratamento de dados pessoais em desconformidade com esta lei. Inciso 6º. Fiscalizar e aplicar sanções na hipótese de tratamento de dados realizado em descumprimento à legislação, mediante processo administrativo que assegure o contraditório, a ampla defesa e o direito de recurso. Inciso 7º. Comunicar às autoridades competentes as infrações penais das quais tiver conhecimento. Inciso 8º. Comunicar aos órgãos de controle interno o descumprimento do disposto nesta lei praticado por órgãos e entidades da administração pública federal. Inciso 9º. Difundir na sociedade o conhecimento sobre as normas e as políticas públicas de proteção de dados pessoais e sobre as medidas de segurança. Inciso 10. Estimular a adoção de padrões para serviços e produtos que facilitem o exercício de controle e proteção dos titulares sobre seus dados pessoais, consideradas as especificidades das atividades e o porte dos controladores. Inciso 11. Elaborar estudos sobre as práticas nacionais e internacionais de proteção de dados pessoais e privacidade. Inciso 12. Promover ações de cooperação com autoridades de proteção de dados pessoais de outros países, de natureza internacional ou transnacional. Inciso 13. Realizar consultas públicas para colher sugestões sobre temas de relevante interesse público na área de atuação da ANPD. Inciso 14. Realizar, previamente a edição de resoluções, a oitiva de entidades ou órgãos da administração pública que sejam responsáveis pela regulação de setores específicos da atividade econômica. Inciso 15. Articular-se com as autoridades reguladoras públicas para exercer suas competências em setores específicos de atividades econômicas e governamentais sujeitas à regulação. Inciso 16. Elaborar relatórios de gestão anuais acerca de suas atividades. Parágrafo 1º. A ANPD, na edição de suas normas, deverá observar a exigência de mínima intervenção, assegurados os fundamentos e os princípios previstos nesta lei e o disposto no artigo 170 da Constituição. Parágrafo 2º. A ANPD e os órgãos e entidades públicos responsáveis pela regulação de setores específicos da atividade econômica e governamental devem coordenar suas atividades, nas correspondentes esferas de atuação, com vistas a assegurar o cumprimento de suas atribuições com a maior eficiência e promover o adequado funcionamento dos setores regulados, conforme legislação específica, e o tratamento de dados pessoais, na forma desta lei. Parágrafo 3º. A ANPD manterá fórum permanente de comunicação, inclusive por meio de cooperação técnica, com órgãos e entidades da administração pública que sejam responsáveis pela regulação de setores específicos da atividade econômica e governamental, a fim de facilitar as competências regulatória, fiscalizatória e punitiva da ANPD. Parágrafo 4º. No exercício das competências de que trata o caput, a autoridade competente deverá zelar pela preservação do segredo empresarial e do sigilo das informações, nos termos da lei, sob pena de responsabilidade. Parágrafo 5º.
As reclamações colhidas conforme o disposto no inciso V do caput poderão ser analisadas de forma agregada e as eventuais providências delas decorrentes poderão ser adotadas de forma padronizada. Artigo 55-K. A aplicação das sanções previstas nesta lei compete exclusivamente à ANPD, cujas demais competências prevalecerão, no que se refere à proteção de dados pessoais, sobre as competências correlatas de outras entidades ou órgãos da administração pública. Parágrafo único. A ANPD articulará sua atuação com o Sistema Nacional de Defesa do Consumidor do Ministério da Justiça e com outros órgãos e entidades com competências sancionatórias e normativas afetas ao tema de proteção de dados pessoais, e será o órgão central de interpretação desta lei e do estabelecimento de normas e diretrizes para sua implementação. Artigos 56 e 57. Vetados. Seção 2ª. Do Conselho Nacional de Proteção de Dados Pessoais e da Privacidade. Artigo 58. Vetado. Artigo 58-A. O Conselho Nacional de Proteção de Dados Pessoais e da Privacidade será composto por 23 representantes, titulares suplentes, dos seguintes órgãos. Inciso 1º. 6 do Poder Executivo Federal. Inciso 2º. 1 do Senado Federal. Inciso 3º. 1 da Câmara dos Deputados. Inciso 4º. 1 do Conselho Nacional de Justiça. Inciso 5º. 1 do Conselho Nacional do Ministério Público. Inciso 6º. 1 do Comitê Gestor da Internet no Brasil. Inciso 7º. 4 de entidades da sociedade civil com atuação comprovada em proteção de dados pessoais. Inciso 8º. 4 de instituições científicas, tecnológicas e de inovação, Inciso 9º. 4 de entidades representativas do setor empresarial relacionado à área de tratamento de dados pessoais. Parágrafo 1º. Os representantes serão designados pelo Presidente da República. Parágrafo 2º. Os representantes que tratam os incisos e a v do caput e seus suplentes serão indicados pelos titulares dos respectivos órgãos e entidades da administração pública. Parágrafo 3º. Os representantes que tratam os incisos 7º, 8 e 9 do caput e seus suplentes. Inciso 1º. Serão indicados na forma de regulamento. Inciso 2º. Terão mandato de 2 anos, permitida uma recondução, Inciso 3º. Não poderão ser membros do Comitê Gestor da Internet no Brasil. Parágrafo 4º. A participação no Conselho Nacional de Proteção de Dados Pessoais e da Privacidade será considerada prestação de serviço público relevante, não remunerada. Artigo 58-B. Compete ao Conselho Nacional de Proteção de Dados Pessoais e da Privacidade. Inciso 1º. Propor diretrizes estratégicas e fornecer subsídios para a elaboração da Política Nacional de Proteção de Dados Pessoais e da Privacidade para a atuação da ANPD. Inciso 2º. Elaborar relatórios anuais de avaliação da execução das ações da Política Nacional de Proteção de Dados Pessoais e da Privacidade. Inciso 3º. Sugerir ações a serem realizadas pela ANPD. Inciso 4º. Elaborar estudos e realizar debates e audiências públicas sobre a proteção de dados pessoais e da privacidade, Inciso 5º. Disseminar o conhecimento sobre a proteção de dados pessoais e da privacidade à população em geral. Artigo 59. Vetado.
Capítulo 10. Disposições finais e transitórias. Artigo 60. A Lei nº 12.965, de 23 de abril de 2014, passa a vigorar com as seguintes alterações. Artigo 7º. Inciso 10. Exclusão definitiva dos dados pessoais que tiver fornecido a determinada aplicação de internet, a seu requerimento, ao término da relação entre as partes, ressalvadas as hipóteses de guarda obrigatória de registros previstas nesta lei e na que dispõe sobre a proteção de dados pessoais, NR. Artigo 16. Inciso 2º. De dados pessoais que sejam excessivos em relação à finalidade para a qual foi dado consentimento pelo seu titular, exceto nas hipóteses previstas na lei que dispõe sobre a proteção de dados pessoais. NR. Artigo 61. A empresa estrangeira será notificada e intimada de todos os atos processuais previstos nesta lei, independentemente de procuração ou de disposição contratual ou estatutária, na pessoa do agente ou representante ou pessoa responsável por sua filial, agência, sucursal, estabelecimento ou escritório instalado no Brasil. Artigo 62. Revogado. Artigo 63. A Autoridade Nacional estabelecerá normas sobre a adequação progressiva de bancos de dados constituídos até a data de entrada em vigor desta lei, consideradas a complexidade das operações de tratamento e a natureza dos dados. Artigo 64. Os direitos e princípios expressos nesta lei não excluem outros previstos no ordenamento jurídico pátrio relacionados à matéria ou nos tratados internacionais em que a República Federativa do Brasil seja parte. Artigo 65. Esta lei entra em vigor. Inciso 1º. Quanto aos artigos 55-A, artigo 55-B, artigo 55-C, artigo 55-D, artigo 55-I, artigo 55-F, artigo 55-G, artigo 55-H, artigo 55-I, artigo 55-J, artigo 55-K, artigo 58-A e artigo 58-B, no dia 28 de dezembro de 2018, Inciso 2º. 24 meses após a data de sua publicação quanto aos demais artigos.